Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de ética, hoje falando sobre processo ético disciplinar. O que é o processo ético disciplinar? É sempre que um advogado tem uma conduta cujo seu cliente não acha ou a autoridade não acha que é adequada, então caracteriza como infração disciplinar, e isso é levado para a OAB para que ela faça um processo e averigue essa situação. Como que é feito, então, o processo disciplinar? Necessariamente ele inicia pela instauração, pelo acolhimento ou recebimento de uma denúncia. Essa denúncia, ela nunca será anônima, necessariamente ela precisa estar estabelecendo o nome da pessoa que está denunciando. Essa pessoa que denuncia, ela tem que ter um vínculo da causa em relação ao advogado, eles têm que estar vinculados numa mesma circunstância em que essa infração foi cometida. Esse processo pode ser instaurado de ofício pelo presidente da seccional, se ele tiver o conhecimento do fato, numa fonte idônea, ou através de uma autoridade, de um ofício de autoridade, ou mesmo por uma repercussão aí na mídia, ou de uma forma social, dependendo do local onde se encontra, ou onde ele foi praticado o ato. Começa pela representação do interessado, então, em que tem que ter nessa representação como conteúdo a identificação do representante, como ela não pode ser anônima, ela tem que ter a identificação de quem está representando. Ela tem que ter a narração dos fatos que caracteriza a infração, o ato cometido. Esse ato cometido tem que ter a tipificação da infração dentro do Estatuto da OAB, lá no artigo 34, seus incisos. Eu preciso juntar documentação que comprove a indicação desse ato. Então, tem a indicação das provas de testemunhas, tem no máximo 5 testemunhas. E, necessariamente, uma vez feita essa representação, a assinatura do representante. Essa representação, ela pode ser trazida manualmente pelo representante, ou ela pode ser digitada e trazida também impressa, ou ela pode, a pessoa interessada, chegar até a OAB e verbalmente dizer o que está acontecendo, e cabe aí ao funcionário da OAB reduzir a termo. A partir do momento que é reduzido a termo, é lido para a pessoa, e a pessoa, se entender que é exatamente o que ela disse, ela vai lá e assina. Ela é dirigida ao presidente do Conselho Seccional da subseção ou ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, naquelas seccionais em que é delegada essa competência a ele. A instrução compete ao Conselho Seccional ou à subseção. A representação, ela é recebida a representação, ela é autuada dentro de um processo, e feita essa representação, autuando, é juntada a ficha cadastral do advogado, dizendo se ele está ativo, se ele está inativo. Existe uma certidão também que é juntada, dizendo se existe outras ações, se ele está inadimplente, se ele está adimplente, ou seja, é uma ficha realmente cadastral da situação do advogado naquele momento. Feito isso, emitida uma notificação para o representado, que é o advogado, para no prazo de 15 dias apresentar os seus esclarecimentos. Então ele tem 15 dias, isso é feito através de uma notificação por AR. Recebendo essa notificação, ele tem 15 dias para juntar a esclarecimento. Se ele não juntar o esclarecimento, ou se voltar o AR dizendo que mudou, não for de ser entregue, será feito através do edital essa notificação. E dados 15 dias, se mesmo assim não apresentou esclarecimento, é nomeado um defensor dativo para que faça esses esclarecimentos ou a sua defesa. Então vê que é bastante amplo a possibilidade do advogado estar se defendendo. Feito isso, recebido esses esclarecimentos, ou do defensor dele, dativo, ou do próprio advogado, o relator assessor dá o parecer informando da admissibilidade ou do arquivo liminar em 30 dias. Então, se ele verifica lá, lendo,
que realmente a pessoa tem todas as possibilidades dela ter praticado o ato, ele dá seguimento ao processo. Se não, se ele entender que esse ato não está de acordo, não vê ali vestígio nenhum de ato de infração disciplinar praticado pelo advogado, ele arquiva dizendo que não tem possibilidade de dar andamento no processo porque não verifica nenhuma infração cometida. Esse arquivamento preliminar aqui, ou liminar, ele é um ato terminativo e pode ter um recurso, ele é recorrível. Feito isso, é apresentada a defesa novamente. Antes da defesa, o assessor segue o processo, vai para o presidente da subseção ou da seccional, em que ele vai instaurar o processo disciplinar. Somente aí que vai estar instaurado o processo disciplinar. Instaurado, é notificado novamente ao advogado para ele prestar a sua defesa agora, onde ele vai juntar os documentos, juntar quais as provas que ele quer apresentar e mais o rol de testemunhas, que pode ser no máximo 5. É feita a audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, vêm as partes, tanto o representante quanto o representado, colhe-se o depoimento pessoal das duas partes, a oitiva das testemunhas, 5 para cada lado. Essas testemunhas vêm até a audiência de instrução de forma voluntária, trazidas pelo representante ou pelo representado. Não cabe notificá-las, a OAB só vai notificar as testemunhas se constar na defesa o rol dessas testemunhas e for a pedido do representante ou do representado, tendo justificativa plausível para que isso seja feito, motivo justificado. Existe a possibilidade de solicitar outros meios de prova, só que esses outros meios de prova será averiguado pelo assessor, o relator aí, e poderá ser indeferido se ele verificar que essa produção de prova aí, essa solicitação, é simplesmente de forma impertinente, protelatória, desnecessária, já que dentro do processo já consta todos os meios de provas de ter cometido ou não a infração. Feito isso, passada essa fase de instrução aí, é colocado ali o despacho saneador dizendo que ele está pronto para julgamento. O relator profere o seu voto. No momento, ele pode ou não indicar qual é a sanção que deveria ser aplicada ou a infração, e isso é remetido para o presidente do Tribunal de Ética. Uma vez que chega lá no Tribunal de Ética, é feita a pauta de julgamento na primeira sessão, assim que é recebido o processo. Ela é publicada, essa pauta de julgamento, em órgão oficial e no quadro de avisos da sede do Conselho Seccional. Notifica-se às partes 15 dias antes dessa sessão de julgamento. E na sessão de julgamento, primeiro, dá-se preferência aos interessados presentes. O que significa isso? Tem vários processos que vão para julgamento. Quais são os processos que vão julgar primeiramente? Aqueles em que os interessados estiverem presentes. Então, verifica quem está presente, coloca eles no início do julgamento. É lido o voto do relator. A partir desse voto do relator, se tem a possibilidade de fazer a sustentação oral tanto pelo representante quanto pelo representado no prazo de 15 minutos. Feito tudo isso, é dada a decisão, que é chamado de acórdão, onde vai constar o voto do relator e o voto dos demais, inclusive o voto divergente, acatado se for o caso. Essa decisão for procedente, vai ser definida, tipificada qual foi a infração cometida, qual é a sanção aplicada para essa infração, verificar o quórum necessário para que tenha a instalação e a deliberação dessa sanção, qual é a base do voto, relator e os votos divergentes, se tem algum agravante para aplicar a multa ou uma sanção mais grave, se tem algum atenuante para ter advertência ou uma sanção mais amena, quais são as razões dessa conversão de pena, tanto a aplicação da multa quanto a advertência.
A decisão necessariamente, como uma decisão judicial, tem que ser fundamentada e essa decisão, que é o acordo mais a sua emenda, obrigatoriamente é lançada nos autos, anotada no assentamento do advogado, para que se verifique os seus antecedentes por determinação do relator. E ela é publicada dependendo do tipo de sanção. Processo disciplinar. O processo disciplinar, necessariamente, ele vai pelo rito ordinário. É sempre rito ordinário. Ele tem duas exceções. Isso é legal porque cai no exame da ordem. Quais são as exceções dele? Medida cautelar de suspensão preventiva. Lembra na aula que eu falei que depois a gente ia ver? É agora. Ou provimento 83 de 1996 da OAB. O que é a medida cautelar de suspensão? É uma pena cautelar que suspende a prática do ato da advocacia pelo advogado antes de correr todo o processo ordinário da disciplinar. Por quê? Porque houve uma repercussão negativa à dignidade da advocacia e tendo em vista a presença dos requisitos fumus comissi infractione, ou seja, a probabilidade de infração cometida pelo advogado, ou seja, está mais do que demonstrado que houve a prática disso daí, da infração, e também periculums libertais, ou seja, se eu deixar o advogado na prática da advocacia e não suspender, eu tenho um perigo de que ele vai reincidir na mesma infração. Então, tendo em vista esses dois requisitos, o que acontece? A OAB marca uma audiência com o advogado, é ouvido o advogado e a partir desse momento é dada ou não a medida cautelar. Se entender que está presente esses dois requisitos, é dada a suspensão e antes do processo terminar, o advogado já está suspenso de advogar. Isso é exceção à regra. E o segundo é um provimento da OAB, que é quando a representação é feita de um advogado contra o outro advogado. Então, é encaminhado pelo Conselho Seccional diretamente ao Tribunal de Ética e Disciplina, que ele vai fazer uma coisa que não se faz no rito ordinário, que é o quê? Marcar uma audiência de conciliação para verificar a possibilidade dos advogados fazerem essa conciliação. No rito ordinário não existe audiência de conciliação. A exceção é exclusivamente quando é advogado representando advogado. Então, tem lá a notificação para apresentar a defesa prévia, daqueles 15 dias, a partir do momento da autuação, do recebimento da representação. Faz a conciliação, se não tiver conciliação, faz a instrução, é feito o julgamento, tem a produção de provas, instruções probatórias, é dirigido ao Conselho Seccional. E aí, aquele todo o trâmite do processo ordinário. Então, vamos fazer um fluxograma aqui que eu também fiz para vocês entenderem o processo ético disciplinar na OAB. Primeiro, existe o protocolo da representação na OAB, que obrigatoriamente precisa ser identificado o representante, ou ex officio pelo presidente, onde é feita a autuação. Pega isso e coloca dentro de uma capa de um processo. Existe o primeiro exame de admissibilidade, em que vai dar andamento ao processo ou vai arquivar. Lembrando que antes disso, 15 dias para o representado apresentar seus esclarecimentos, com aquela questão de defensor dativo e etc. Bom, entendeu-se que é para continuar o processo. Então, a instauração do processo e é notificado novamente o advogado para apresentar sua defesa em 15 dias. Da mesma forma, se não apresentar, tem defensor dativo. Segundo exame de admissibilidade, há um indeferimento liminar. Depois vai para a fase comprobatória ou probatória, onde vai apresentar as provas e eventuais diligências, que é a parte de instrução. Depois que feito isso, despacho saneador vai lá para fazer o julgamento. Nesse julgamento, ele é informado para apresentar suas razões finais ou alegações finais. Depois é feito novamente um parecer pelo relator, levado para o Tribunal de Ética para o julgamento, que ele coloca na primeira sessão, é feito o julgamento. Cabe recurso,
ou no Conselho Federal ou no Conselho Seccional, que é o que a gente vai ver aí na próxima aula, ok? É isso que eu tinha para falar sobre processo ético disciplinar. Portanto, tchauzinho, até a próxima.